Glória ao Deus dos céus por esta noite em que estamos na sua presença, para adorá-lo e dizê-lo o quanto é maravilhoso. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolham os seus filhotes, mas nós somente os altares do Senhor, sua casa, os seus tabernáculos. Meus irmãos, eu tenho uma palavra que os céus me deu para ministrar aqui essa noite, mas antes eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Gilson. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando, como também ao pastor Sebastião, que é o meu pastor, que me trouxe para a DETAG. Como disse da última vez que ministrei aqui, eu vim morar em Brasília e pelo fato de já conhecer o pastor Sebastião há algum tempo, já termos uma amizade, me trouxe para a DETAG com muito prazer, e agora que ele veio para a sede, eu acompanho também. Estamos aqui e é uma honra poder ministrar a palavra do Senhor nesse púlpito. Reconheço perfeitamente que existiam muitos com melhor capacidade, maior capacidade que eu, mas aprove os céus nos dar essa oportunidade uma vez mais. Os que trouxeram Bíblia, por favor, abra comigo no livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 14. Estava perguntando a Deus, porque a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus. Ele fala com a sua igreja, com o seu povo que Ele quer. E eu pedi a Ele uma mensagem propícia para a noite. Ele me trouxe Amós capítulo 7, versículo de número 14. O que vamos refletir. Todos encontraram? Vou ler para ganhar tempo. Amós capítulo 7, versículo 14. Diz assim o texto sagrado: Respondeu Amós a Amazias e disse: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Repetindo, respondeu Amós a Amazias e disse: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. E os que acreditam na palavra, digam amém. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, existiam 3 classes de pessoas sobre as quais eram permitidas o óleo da unção. 3 classes que eram responsáveis por representar Deus diante do povo e por representar o povo diante de Deus. Essas 3 classes eram reis, profetas e sacerdotes. No contexto do texto que nós lemos, encontraremos aqui um rei por nome de Jeroboão, um sacerdote por nome de Amazias e um profeta por nome de Amós. E por incrível que pareça, nesse texto aqui, essas 3 principais classes de pessoas em Israel estavam vivendo uma espécie de briga, de guerra religiosa. Porque o rei desta nação, por nome de Jeroboão, estava implantando no seio da nação práticas idólatras. Estava ensinando e ordenando a nação a adorar os seus deuses, a seguir as suas idolatrias. E a nação, talvez com medo, por obediência ao rei, estava seguindo as idolatrias de Jeroboão. Mas nesta mesma nação aqui, existia um remanescente de Deus, cujo nome era Amós. Amós, ao saber das práticas idólatras de Jeroboão, e que a nação o seguia, ele incontente, inconformado, ele começa a protestar aos ouvidos do povo, a profetizar aos ouvidos do povo contra as práticas idólatras de Jeroboão, dizendo para que o povo não obedecesse, não adorasse seus deuses, não seguisse as suas idolatrias, porque o único que deveria ser adorado era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. As profecias de Amós, elas causaram um impacto muito grande na nação. Causou uma espécie de revolução nacional, de comoção religiosa. A nação que seguia as idolatrias de Jeroboão já não mais fazia isso para dar ouvidos àquele homem que dizia que somente o Deus de Israel deveria ser adorado. Porque todas as vezes que um profeta ele abre a boca num lugar, aquele lugar nunca mais ele é o mesmo. Amós profetiza. Só que no capítulo 7 deste livro, se você ler, você vai ver que Amós, ele tem a visão do fogo, do gafanhoto, do prumo de Deus.
No mesmo capítulo ele tem a visão de uma espada, e diz que esta seria a espada de Deus que estaria descendo sobre o trono de Jeroboão. Quando Amós ele passa esta visão para a nação de uma forma profética, a nação muito impactada com suas palavras, se apega muito mais às suas palavras. Só que no meio deste povo existia também um sacerdote este por nome de Amazias. Amazias, ele ouvindo as profecias de Amós e que a nação seguia, ele toma as dores de Jeroboão, procura o rei e diz: olha, rei, o senhor precisa tomar cuidado. Existe um homem aqui na nação que está profetizando contra as suas palavras, está dizendo para o povo não te obedecer, e se o senhor não tomar cuidado, o senhor vai perder o trono, porque as profecias deste homem são ousadas. Naquela hora Jeroboão ficou irado, enfurecido, tomado de raiva, de ódio, deu ordens para Amazias. Amazias, o sacerdote, recebendo ordem do rei, ele procura Amós e diz a Amós: a partir de hoje não profetizarás mais em Betel. A partir de hoje está proibido de profetizar aqui nesta nação. A partir de hoje o povo está proibido de ouvir as suas palavras. Não és mais bem-vindo aqui, então parte para outro lugar, porque aqui você não poderá mais ficar. Observem comigo que neste momento aqui, o ministério profético de Amós está entrando em uma crise muito grande, pois a nação a qual ele viveu, orou e intercedeu, estava sendo obrigada a rejeitar as suas palavras, e de maneira inusitada, ele estava tendo que deixar o seu local de convivência, onde a sua vida estava completamente estruturada, e estava tendo que partir para um outro lugar e lá recomeçar tudo do zero. Somente quem já recomeçou na vida sabe quão árduo, quão doloroso é. Amós estava tendo que largar tudo, abandonar tudo e começar do zero em um outro lugar. E válido ressaltar, tudo isso porque estava profetizando a palavra de Deus, tudo isso porque estava dizendo as verdades de Deus ao povo. Esse mesmo Deus permite que esta represália viesse sobre ele, e ele é praticamente ou literalmente expulso daquele lugar. E é por isso que esse texto que nós lemos é nada mais nada menos do que um texto de lamentação, justamente nesse momento em que Amazias chega até Amós e diz para ele: você não és mais bem-vindo aqui, você não pode mais ficar nessa terra. É que ele responde a Amós dizendo: eu não era profeta, eu não queria fazer o que eu estou fazendo, porque na verdade todos aqueles que são chamados por Deus nunca imaginariam que seriam chamados. E ele segue dizendo: eu também não sou filho de profeta, o que eu faço não faço por hereditariedade, não é herança dos meus pais, eu era apenas um boiadeiro, um cultivador de sicômoros. É incrível como Amós entende que ele não escolheu profetizar, ele não pediu para profetizar, ele não queria profetizar, foi o próprio Deus que o escolheu para isso. E agora toda essa represália vem sobre ele. É por isso que nesse texto aqui, ele está lamentando, dizendo: eu não era profeta, eu não sou filho de profeta, eu era apenas um boiadeiro e um cultivador de sicômoros. E é justamente nesta segunda profissão de Amós que nós descobrimos qual era a sua verdadeira realidade de vida antes de ser aquilo que Deus o escolheu para ser. Quando ele diz que era um cultivador de sicômoros. Se não for pedir demais, você pode repetir esta frase comigo: cultivador de sicômoros, no tempo 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem aqui já ouviu falar nos sicômoros? Os sicômoros era uma espécie de figueira que existia em Israel. Lembra daquela figueira que Zaqueu subiu para ver a Jesus? Ali era chamada de sicômoros, mais conhecida como figueira brava. Se você pudesse andar nas terras israelitas naquela época, você não iria encontrar facilmente pés de sicômoros plantados em Israel, porque dentro das regras agrícolas judaicas não se plantava, não se cultivava os sicômoros. Os sicômoros era espécie de figueira rejeitada pelos agricultores e cultivadores. Se você encontrasse algum pé de sicômoro plantado em Israel, você poderia ter a certeza que não foi o homem que plantou, mas que seria o próprio Deus que o havia plantado. O homem não cultivava os sicômoros. Haja vista
que as famosas figueiras das quais se faziam as pastas medicinais e as maravilhas da culinária judaica na época, era bem aceitável diante dos cultivadores, mas os sicômoros não, era figueira rejeitada, era figueira desprezada. Por quê? Porque o pé de sicômoros era um pé bastante lindo, muito bonito, frondoso, maravilhoso, só que tinha um sério problema: o fruto dos sicômoros, o figo dos sicômoros não amadurecia, passava do processo de verde para podre, sem amadurecimento. E logicamente, ninguém vai perder tempo plantando uma coisa que não vai amadurecer. Ninguém vai perder tempo plantando uma coisa que não vai lhe trazer lucros, que não vai lhe servir para ser comido, para ser vendido, para ser cultivado. Por isso quem passava via o pé lindo, frondoso, maravilhoso, mas os frutos que importam certamente estariam verdes ou podres. Foi por causa disso que eles não cultivavam sicômoros. Os frutos que importavam não amadureciam. Só que aconteceu que a agricultura judaica, ela desenvolveu uma grande inteligência para o amadurecimento deste fruto, o amadurecimento destes sicômoros. O que era que eles faziam? No tempo da chuva, serode e temporã, eles usavam uma espécie de bisturi, que era como uma navalha, subiu nos galhos das árvores dos sicômoros, carregadas de frutos verdes, e como aquele bisturi, como aquela navalha, eles feriam fruto por fruto, feriam figo por figo. Alguns as feridas eram mais rasas, outros as feridas eram mais profundas, mas o importante era ferir. O importante era ferir. Por que essas feridas nos frutos? Para que no tempo da chuva, serode e temporã, as micropartículas de ácidos contidas nas gotículas da chuva penetrassem naquelas feridas e provocassem um amadurecimento de dentro para fora. Aí quem passava via, o pé está frondoso, lindo, mas os frutos estão verdes. Se não amadurece, não importa. Por fora estavam verdes, mas por dentro, por causa das feridas, já estava amadurecendo. Mas para amadurecer tinha que ser ferido. Para amadurecer tinha que ser... Deus estava dizendo para Amós, que era um cultivador de sicômoros, um daqueles que feria os sicômoros. Deus estava dizendo para ele: assim como você fazia com os figos, eu agora estou fazendo com você. Assim como você feria os figos, eu agora estou ferindo você. Deixa eu te aplicar uma coisa aqui. As feridas de Deus, as crises existenciais, as lutas que nós vivemos, as provações que nós enfrentamos, e como já dizia o príncipe dos pregadores, o reverendo Charles Spurgeon, as ferramentas de sofrimento que Deus ele tem nos céus são as causas responsáveis pelo amadurecimento do caráter humano. Não são as conquistas que conquistamos aqui na terra que amadurecem o nosso caráter. Não são as portas que se abrem que amadurecem o nosso caráter. Não são as bênçãos que recebemos que amadurecem o nosso caráter. Muito pelo contrário, são as crises, são as aflições, são as feridas que Deus ele causa em nós que amadurecem o nosso caráter. Eu tenho dito sempre por esse Brasil afora, todo ser humano que nasce em berço de ouro e morre em berço esplêndido, ele será uma pessoa sem experiências, não poderá contar vitória. Sabe por quê? Não há vitória sem luta, não há vitória sem crise, não há vitória sem batalhas, não há vitória sem sofrimento. Eu vejo um monte por aí que ao pregar sobre Mefibosete esculhamba Lodebar, diz que Lodebar não presta, é terra de ninguém, acabam com Lodebar, só que acabam esquecendo que Lodebar foi a cidade preparada por Deus para guardar, para preservar um princípio
príncipe. Portanto, não rejeite o período nem o local da provação, porque talvez seja aí que Deus esteja te preparando para te colocar em um lugar de honra. Não, você não reagiu porque você não entendeu, e eu vou clarear. Está em Lodebar não quer dizer que é o final da história. Está em crise não quer dizer que é o final da história. Deus está guardando você nesse momento de crise. Deus está guardando você no Lodebar da sua vida. Deus está guardando você nas tempestades que você está vivendo. O que seria de Mefibosete se Lodebar não existisse na sua história? Os inimigos teriam achado e teriam matado, mas Deus guardou o príncipe no lugar do sofrimento. Segura essa: o lugar que você está não define quem você é. Não é porque está sofrendo, está em crise, que você foi esquecido, você foi abandonado. Pelo contrário, Deus está preservando você, e há um lugar preparado. E eu profetizo que ainda esse ano você vai ouvir barulho de buzina tocando. Há uma carruagem de Deus que vai ao seu encontro, e você vai sentar no lugar de honra. Você acredita nesta palavra e pode levantar as suas mãos aos céus e dar o seu maior glória para esse Deus essa noite? Lodebar não é o final da história. Deus está preparando você nos momentos das suas crises, mas Ele irá te colocar em um lugar de honra. Eu sei que são dois fatores completamente diferentes, muito embora a gente confunde muito a tentação da provação. Muita gente, ao ser tentado, acha que está sendo provado. Muita gente, ao ser provado, acha que está sendo tentado. Por quê? A tentação é você e o diabo. A provação é você e Deus. Quando a tentação vem, segundo o apóstolo Tiago, ela vem segundo a nossa cobiça. Quando esta nos atrai, nos seduz, ou seja, quando a tentação vem, todas as coisas se tornam fáceis. Quando a tentação vem, todas as portas estão abertas. Eu nunca vi ninguém em período de tentação bater numa porta e ela está fechada. Os períodos de tentações facilitam as coisas, realizam os nossos desejos, satisfaz as nossas vontades. Às vezes, está indo tudo como a gente quer na nossa vida e achamos que está tudo bem. Está indo do nosso jeito, está indo como queremos, achamos que está tudo bem, mas às vezes não conseguimos perceber que por trás de algumas coisas que possamos receber, pode haver uma ação do diabo tentando roubar a sua atenção de Deus, o seu tempo de Deus. O diabo sabe perfeitamente que todas as vezes que a nossa vida está indo como queremos, como planejamos, esquecemos de Deus, deixamos de orar, deixamos de buscar, perdemos compromisso com Ele. Só que às vezes não enxergamos o precipício que estamos indo e dizemos: está tudo perfeito, está maravilhoso, porque está como eu quero, como eu quis. Em contrapartida, enquanto estamos vivendo as crises, as provações, as feridas de Deus, dizemos: o diabo está destruindo comigo, o diabo está acabando com a minha vida, está dando tudo errado, nada do que eu faço dá certo, todas as portas que eu bato estão fechadas. E às vezes não sabemos que por trás da crise, por trás do problema, existe um Deus que está trabalhando em nós. Ele sabe perfeitamente que todas as vezes que estamos em crise, oramos mais, jejuamos mais, buscamos mais. A tentação, ela vem para te derrubar, e a provação, ela vem para te levantar. A tentação vem para te fazer pecar, e a provação vem para santificar a tua alma. A tentação vem e troca-se o joelho pelo WhatsApp. A provação vem e troca-se o WhatsApp pelo joelho. A tentação vem para te afastar de Deus, e a provação vem para te aproximar de Deus. E talvez você ainda não entendeu qual é a mensagem que Deus ele tem contigo, por intermédio dessa crise que você está vivendo, dessa luta que você está vivendo. Não é que Ele não te ama, não é que Ele te odeia, que Ele está com raiva de você, muito pelo contrário. É porque Deus ele quer resgatar a intimidade dele contigo. Ele está com saudade das suas orações, Ele está com saudade de quando você falava com Ele, Ele está com saudade de quando você se levantava de madrugada para orar, Ele está com saudade de quando você acordava de manhã e antes de dizer bom dia para o mundo nos stories, você dizia bom
bom dia Pai, bom dia Filho, bom dia Espírito Santo. Deus está com saudades de você, e por isso Ele permitiu algumas coisas, que algumas portas se fechassem, que alguns caminhos se estreitassem. E vou falar como baiano retado que sou agora: se for preciso luta, para você se achegar mais para Deus, prepara o couro. Cinge os lombos, porque Ele vai apertar você, se vai, mas Ele não perde você para o diabo, Ele não perde você para o inimigo. Algumas coisas apertaram é porque Deus está esperando você não ver mais saída a não ser Ele na sua vida, e se render à sua presença de novo. Deus está com saudades de você. E eu vou dizer uma coisa aqui: pare de dizer que o diabo está acabando com a sua vida só porque as coisas não estão indo como você quer. Pare de dizer que o diabo está destruindo contigo só porque as coisas não estão indo como você planejou, não estão indo do seu jeito. Deus é Deus, e Deus jamais criaria algo para dar o controle da existência daquilo que Ele criou ao diabo. Deus não iria criar você para dar o controle da sua vida ao diabo. Quem manda na sua vida não é o diabo. Quem controla a sua vida não é o diabo. A nossa Bíblia diz em Jeremias 18, que você conhece muito bem, que o vaso se quebrou. O vaso, cadê a igreja? O vaso se quebrou, mas não saiu das mãos do oleiro. Mesmo quebrado, fragmentado, ferido, machucado, a sua vida não saiu das mãos do oleiro, não saiu do controle de Jeová. Não é o diabo que controla você, a sua vida está no domínio de Deus, no controle de Deus. Você pode liberar essa palavra profética para alguém que está aí do seu lado e dizer: a sua vida está no controle de Deus, meu irmão. A sua vida está no domínio de Deus, minha irmã. Mesmo ferido, machucado, não é o diabo que está controlando, não é o diabo que está fazendo. Deus está no controle da sua vida. Deus está dominando você. A sua vida está no controle de Deus. E durante esse período em que entramos nas feridas, nas crises, nas feridas que Deus Ele causa em nós, nos desesperamos, queremos retroceder, abandonar o barco, queremos desistir de tudo, porque as feridas de Deus doem, as feridas de Deus machucam. E uma das coisas que mais dói nesse período em que Deus está ferindo, em que Deus está tratando, são as perguntas que Deus não nos responde. Nós oramos de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, e não ouvimos nada dos céus. Quantas vezes vimos à igreja, queremos alguma resposta de Deus e Deus não fala conosco. Pedimos a Deus para usar aqueles profetas, aquelas irmãzinhas cheias do Espírito Santo, e Deus não fala nada. Quantas vezes saímos do culto e vamos para casa com nossas frustrações, dizendo: Deus não falou comigo, não falou o que eu queria. São períodos de crise, são períodos de feridas de Deus, em que nos desesperamos, querendo ouvir a voz de Deus de alguma forma, e às vezes Deus se silencia. Você sabe o que era que mais doía em Jó? Você sabe o que era que mais machucava em Jó? Era a pergunta que Deus não respondia. O que mais doía em Jó foi porque por 13, e eu contei 13 vezes aqui no livro dele, ele ora assim: Senhor, por quê? Deus, por quê? Pai, por quê? Jeová, por quê? Deus, por quê? E Deus nada lhe respondia. Tudo que Jó queria era uma resposta de Deus, era que Deus falasse alguma coisa com ele. Só que Deus não falava nada com Jó, até porque Deus não tem a obrigação de dar respostas e satisfações a ninguém. Mas irmãos, raciocina comigo, tudo que Jó queria era uma resposta, e nada mais justo do que Deus explicar a Jó o que estava acontecendo. Afinal de contas, ele não era qualquer homem, era justo, reto, íntegro, temente a ele, se desviava do mal. E do nada sobrevém toda
aquelas perdas que vieram, que você conhece muito bem. Jó queria uma explicação. Ele só queria que Deus conversasse com ele e dissesse o motivo de tudo aquilo. Só que Deus não falava nada com Jó. Deus não explicava para Jó o motivo de todas as perdas. Porque Deus não tem a obrigação de dar respostas e satisfações a ninguém. Sejam sinceros, se Deus chamasse Jó em off e dissesse: Jó, o diabo me pediu para te tocar, e eu permiti, mas fica tranquilo, porque depois eu vou dar tudo em dobro. Seria muito fácil para Jó. Ele iria suportar tudo sorrindo, cantando, pulando, fazendo festa. Sabe por quê? Ele teria a certeza de que teria tudo em... Mas aí que está o problema, que Deus não dá garantias palpáveis a ninguém. Eu fui pregar num certo lugar, numa vigília, acabando a vigília, um amigo meu que pregou junto comigo, há muito tempo não me via e veio desabafar, contar alguns problemas e disse assim para mim: eu estava passando por uma luta muito grande, um processo muito doloroso, precisava de uma resposta de Deus, e precisando dessa resposta, eu levei Jeová na parede e ele me respondeu. Eu disse para ele: você levou na parede e foi uma aranha, ou uma barata, porque Jeová não vai na parede, Deus não vai na parede, Ele responde se Ele quiser, Ele fala se Ele quiser, e não deve satisfação a nenhum mortal. Tem uma frase antiga por aí que diz que Deus complica, descomplica, e às vezes não explica porque complicou. Concordo em partes, eu fiz ela diferente. Eu digo até que Deus complica, que Deus até descomplica, mas que às vezes Ele não explica porque complicou. Ele é soberano e não deve satisfação a nenhum mortal. Afinal de contas, quem conhece os fins não precisa explicar os meios. Se Ele sabe o que vai fazer, Ele não tem obrigação de te dizer a você o que Ele vai fazer agora. Nós estamos vivendo hoje uma geração de que se Deus não se pronunciar para ele ou para ela antes da luta, não tem estrutura para suportar. Deus tem que levantar o profeta para dizer: vai passar por isso, vai passar por aquilo, fulano vai caluniar, não sei quem vai se levantar. Porque se Deus não falar, não é mais crente. Se Deus não falar, não vem mais para a igreja. E ainda no processo da luta, Deus tem que dizer: eu estou contigo, você vai vencer. Porque se Deus não falar, abandona o barco. E aí depois vem para a igreja e diz: sou verdadeiro adorador. Adorador nada, adorador do feitinho de Miriam. O louvor de Miriam na Bíblia foi lindo, bonito, perfeito, maravilhoso, mas para mim está completamente errado. Sabe por quê? É muito fácil pegar o pandeiro para tocar depois que o mar se abre e os inimigos estão boiando na praia. É muito fácil cantar depois que tudo vai bem. Miriam deveria ter adorado a Deus do outro lado do mar, enquanto o mar estava na frente e o faraó estava perseguindo atrás. Porque adorador que é adorador de verdade não espera o mar se abrir para depois adorar. Ele adora com o mar na frente, com a porta fechada, sem comida na mesa, sem dinheiro no bolso, em qualquer circunstância. Ele é verdadeiro adorador. Mas escute isso aqui. Você pensa que as perguntas de Jó acabaram depois que a vitória veio? Ainda tinha uma pergunta que machucava o coração de Jó. Depois que Deus, Ele restituiu a Jó, ainda tinha uma pergunta que maltratava ele, que tirava a paz de Jó. E que pergunta era essa? Quando Deus restituiu a Jó, a Bíblia diz que Deus lhe deu tudo em dobro. Cadê a igreja? Vou pedir sua ajuda. Quando Deus restituiu a Jó, Deus lhe deu tudo em... Jó perdeu os camelos, Deus lhe deu em... Jó perdeu as jumentas, Deus lhe deu em... Jó perdeu os gados, Deus lhe deu em... Jó perdeu a sua saúde, Deus lhe deu em... Viveu quase 300 anos. Jó perdeu os seus bens, a sua riqueza, e Deus lhe deu em... Os filhos de Jó morreram, e Deus lhe deu em... Deus não deu os filhos de Jó em dobro. Essa era a pergunta que não calava. Por que que tudo vem em dobro e os filhos não? O que Jó mais amava não era camelo, não era jumenta, não era riqueza, eram os filhos. Jó não sacrificava pelos animais, Jó sacrificava pelos filhos. Quando morreram foram 10. E quando Deus restitui, ao invés de dar 20, Deus só dá 10. Será tudo em dobro? Logicamente teria que ser 20.
e não 10? E essa pergunta não calava no coração de Jó. Por que tudo vem em dobro e os filhos não? Por que ao invés de 20, Deus só dá 10? Jó queria entender o motivo. Jó queria saber o motivo. Por que tudo vem em dobro e os filhos ao invés de 20, Deus só dá 10? E eu vou te dizer uma coisa. Jó morreu sem saber. Porque existem respostas de perguntas que não nos serão dadas aqui na terra, somente na eternidade. Jó morreu sem saber, mas eu vou te dizer o porquê. Porque camelo não tem alma, não entra nos céus. Jumenta também não tem alma, não entra nos céus. A saúde não entra nos céus, porque o nosso corpo é vestido de um corpo diferente. A riqueza de Jó, os seus bens, também não entraram nos céus. Mas os filhos de Jó eram humanos, tinham almas. E quando eles morreram, não se perderam. Eles foram guardados por Deus na eternidade. Isto quer dizer que Deus só deu mais 10, porque os outros 10 não tinham se perdido. Os outros 10 estavam guardados. E quando ele chegasse na eternidade, ele veria que realmente Deus havia dado em dobro. Tem gente que não pegou, e eu vou desenhar para você. Tem coisas que você não perdeu, meu irmão. Tem coisas que você não perdeu, minha irmã. Tem coisas que estão guardadas, e Deus está preparando para te entregar na hora certa. Deus guardou para te dar no tempo certo. Deus guardou para te dar na hora certa. Você acredita que aquilo que é seu está guardado e pode levantar as mãos e adorar ao nome de Jesus por 30 segundos? Porque Deus trouxe aqui hoje para te dizer: eu irei trazer de volta aquilo que é teu, eu vou restituir aquilo que é teu. O que é seu está guardado e o diabo não vai tomar posse, porque Deus guardou para você. Aquilo que Deus guarda, o diabo não toma posse. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Quando Gideão, ele estava preparado para entrar na terra dos midianitas, Gideão tinha algo nas mãos. E o que Gideão tinha nas mãos era um vaso. E Deus falou algo para Gideão: quando você chegar na terra dos midianitas, quebra o vaso. E quando ele chegou lá, ele quebrou o vaso. E dentro do vaso, sabe o que tinha? Uma tocha de fogo. Um fogo aceso. Tem gente que é tão apática espiritualmente que a gente olha assim e diz: esse daí, o menor demônio do inferno que vier, acaba com ele ou destrói com ela. Deixa só esse vaso ser quebrado. Deixa só esse fruto ser ferido. Você vai ver a tocha de fogo que tem dentro dele. A mulher entrou na casa que Jesus estava, com o vaso nas mãos. E o texto original grego diz que ela quebrou, literalmente quebrou o vaso. E saiu de dentro daquele vaso um perfume, um unguento, que tomou conta de toda aquela casa. A casa ficou inundada com a essência daquele perfume. Os homens que estavam ali ficaram tomados pela essência daquele perfume. E aquela essência representa adoração. Alguns, depois que são quebrados, feridos, tratados por Deus, descobrem a chama, descobrem o fogo, descobrem o avivamento que existe dentro de si. Outros descobrem a verdadeira adoração que existe dentro do seu ser. E como a sua adoração pode envolver lugares, pode envolver pessoas. Portanto, eu quero convidar a essa igreja aqui
para fechar os seus olhos e adorar aos céus aqui essa noite. Porque o Deus dessa igreja está aqui nesse lugar, dizendo: você adorar é o melhor remédio para resolver os seus problemas. Quem te viu antes dessa crise não vai te reconhecer depois dela, porque quando você adorar nesse momento de dor, você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. E eu tenho dito sempre: se Deus precisar fazer alguma coisa na sua vida, se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, não pense que Deus ele vai se levantar do trono. Deus não precisa se levantar do trono para fazer nada. Deus não tem necessidade de se levantar do trono para fazer alguma coisa na sua vida. Está pensando que quando Deus ele foi expulsar Lúcifer de lá dos céus, ele precisou se levantar do trono? Não precisou. Ele chamou um anjo arretado que tinha lá e mandou o anjo expulsar, e o anjo expulsou. Está pensando que quando Deus foi criar essas maravilhas que temos na terra, ele se levantou do trono? Também não se levantou. Sentado ele estava e dizia: haja luz e houve luz. Haja isso tudo, na sua palavra foi criado. Estevão estava morrendo e ele disse: eu vi Jesus assentado em seu trono se levantar. Ele viu Jesus se levantando do trono, mas Deus não. Deus permanece sentado. Só tem uma coisa na Bíblia, uma coisa que Deus não resiste ficar sentado, que Deus se coloca de pé, e está escrito nos profetas menores: mas por causa do gemido, do aflito e do necessitado, eu me levantarei do meu trono, diz o Senhor dos Exércitos. Esta palavra aqui do gemido, do aflito e do necessitado, no original quer dizer: mas por causa da adoração em meio à dor, mas por causa da adoração em meio à crise, mas por causa da adoração em meio ao sofrimento, eu não me assento, eu me levanto do trono, eu desço na terra, eu faço por ele, eu faço por ela. Eu tenho um conselho para te dar: quer ver Deus se levantar do trono para você? Adora ele, canta louvores a ele, é que a sua voz se adora a ele de alguma forma. Cadê o louvor? Para fecharmos aqui adorando ao nome do Senhor, porque ele estará aqui nessa casa. Adora que você vai ver a mudança, adora que você vai ver o milagre de Deus e até você vai ver Deus salvar a sua família quando você adorar. Você vai ver Deus entrar na sua casa quando você adorar. Adora ele. Eu vejo aqui pela palavra Deus se levantando do trono na adoração da igreja. Aleluia. Cadê a igreja que adora? Eu quero ouvir seu barulho. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: adorar é o melhor remédio. Adora que eu me levanto, adora que eu vou interferir. Adora ele, adora o nome. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo